Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso convidado de hoje é o professor Antônio Carlos de Souza Júnior, que eu solicito à colega Melanie que faça a leitura do currículo e a identificação do tema. Colega Melanie. Obrigada, professor Igor. Bom, o professor Antônio Carlos de Souza Júnior é doutor em Direito Tributário pela USP, mestre em Direito pela Unicamp e possui pós-graduação em Direito Tributário pelo IBET São Paulo, onde é professor dos cursos de pós-graduação. É membro fundador da Associação Brasileira de Direito Processual, membro da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB, Pernambuco, e advogado sócio de Queiroz Advogados Associados. Professor Antônio Carlos de Souza Júnior, agradecemos pela sua disponibilidade. Na entrevista de hoje, o professor vai abordar as mudanças da Lei de Recuperação Judicial e os seus reflexos tributários. Professor Igor, passo a palavra ao senhor. Muito bem. Então, professor Antônio Carlos, seja bem-vindo. É uma satisfação e uma alegria recebê-lo. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite formulado pelo professor Igor. Fico muito feliz de, apesar de virtualmente, estar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agradeço também à doutora Melanie pela acolhida, pelo contato pré-evento e quero externar minha satisfação de estar aqui debatendo com vocês esse importante tema. Muito bem, muito obrigado, uma satisfação é toda nossa. Gostaríamos de lhe ouvir, então. Quero salientar aqui, depois nós vamos disponibilizar a imagem. Enfim, o senhor e a professora Mary Albe escreveram a quatro mãos um artigo, tem o artigo também da sua autoria, né? O senhor poderia nos tecer algumas considerações, por favor? Então, esse artigo, eu sempre brincava, quando estávamos a escrever esse artigo, que fomos não surpreendidos, mas foi meio que um presente de grego de Natal, com a chegada das alterações na Lei de Recuperações Judiciais, no final, agora no último dia 24 de dezembro, ou seja, na véspera do Natal, a lei vem introduzir importantes modificações na recuperação judicial. E claro que uma mudança desse porte, certamente ela teria impacto nos outros ramos do direito. E nossa tarefa, nesse primeiro momento, né, da produção do artigo, foi selecionar, sem a pretensão de esgotar todos os efeitos tributários dessa mudança, mas selecionar alguns pontos que poderiam ser discutidos de primeira mão logo com a aprovação da lei. Então, escolhemos, na verdade, basicamente, dois pontos que reputamos bem polêmicos em relação a isso. O primeiro ponto, que é de maior interesse dos contribuintes hoje, que é a escolha do modelo de resolução, ou digamos assim, as tratativas para a resolução, vamos chamar assim, dos passivos fiscais nas empresas que estão em recuperação judicial, qual o modelo proposto pela alteração legislativa. E um segundo bloco de temas, a gente se dedicou, na verdade, a um tema que aparentemente pode estar fora do direito, porque o dispositivo foi vetado, mas acabou que reacendeu uma discussão antiga que existia sobre a questão dos efeitos, por exemplo, dos descontos concedidos na recuperação judicial, as despesas incorridas no custo da recuperação judicial. Então, esses temas reputamos também interessante, que apesar do veto do dispositivo, vai ser objeto de um grande debate na seara tributária. Então, dividimos esses dois temas nos dois pequenos textos publicados no Conju e pretendemos, na verdade, com esse texto, fomentar o debate, sem, na verdade, um juízo de certeza, mas um juízo de tentar levantar alguns pontos
que têm se mostrado convidativos ao debate. Eu ressalto, inclusive, em primeira mão, que algumas questões levantadas acabaram sendo abordadas pela recente portaria editada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, na tentativa de regulamentar os parcelamentos na RJ e a transação na RJ. Então, eu fico à disposição para debater e trocar conhecimento sobre esse tema. Que isso, bondade sua, professor. Mas gostaríamos de lhe ouvir quais são as suas impressões em termos de virtudes e defeitos do ato legislativo em questão. Perfeito, professor Igor. Um ponto que eu destacaria de início com relação a esse modelo, né, de produção, de resolução dos passivos fiscais, me parece que, no primeiro momento, uma celeuma que existia na concepção da Lei de Recuperação Judicial em 2015, ela permanece. Qual seria essa concepção? A lei de 2015, pela necessidade absoluta de separação entre débito fiscal e os demais débitos, que são objetos do juízo de recuperação, ela partia do pressuposto de que, para obter a recuperação judicial, o contribuinte, aqui a empresa a recuperanda, ela iria necessariamente ou previamente equalizar seus débitos fiscais. Tanto é que, em certo momento, se exigia a certidão positiva ou certidão negativa para o processamento da execução fiscal ou a continuidade dela. E isso não se mostrou viável ao longo do tempo. Tanto é que a jurisprudência dos tribunais superiores, em especial o Superior Tribunal de Justiça, vem ao longo do tempo relativizando essa exigência de certidão negativa em nome do princípio da continuidade da empresa, preservação de empregos, entre outros. E aí, ao longo desse tempo, os programas de parcelamento existentes não eram suficientes para a resolução desses passivos. Com essa alteração, me parece que esse modelo permanece, ou seja, se exige que o contribuinte regularize ou equalize, melhor falando, seus débitos fiscais para o bom andamento da recuperação. A diferença aqui é que a Receita, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a União, ela está oferecendo um pool de soluções que antigamente só existia o parcelamento. Então, essa alteração legislativa, em especial, ela traz uma reconfiguração de 3 dispositivos da Lei 10.522, que trata de uma série de procedimentos, inclusive parcelamentos ordinários com a União e débitos administrados pela Fazenda Nacional. Então, nessa alteração, o que foi que vislumbramos? A existência de um parcelamento da RJ. Esse parcelamento ele é composto com uma gradação de percentual da dívida para pagamento, ou seja, a parcela, ao invés de ser uma fração da dívida em relação à quantidade de vezes do pagamento, ela acaba sendo uma fração de um percentual da dívida que vai crescendo de acordo com o tempo. Então, de 1 a 12, um percentual, de 13 a 24, outro, e conjugado a isso, o parcelamento oferece a possibilidade de você quitar 30% do débito parcelado, consolidado, com prejuízo fiscal. Aliado a esse modelo de parcelamento, você tem a transação tributária especialmente tratada nessa lei. Ou seja, a lei de transação tributária ela já havia sido editada anteriormente. A transação ela já albergava créditos em recuperação judicial, mas a lei veio trazer um tratamento especial na transação tributária dos débitos em recuperação judicial. Então, oferecendo um desconto maior, enquanto que a regra geral é de 50%, o limite de desconto é até 50% do valor do débito, na transação da recuperação judicial, esse limite é estendido até 70%. E com relação ao número de parcelas, ou tempo para pagamento, melhor falando, esse tempo foi estendido para até 120 meses,
em casos específicos em que a pessoa jurídica tem algum projeto social, de responsabilidade social, esse prazo é adicionado em mais 12 meses, ou seja, 132 meses. Então, ela traz um tratamento favorecido para a recuperação judicial e acaba também, por outro lado, e aí esse é um aspecto negativo, doutor Igor, ele traz algumas exigências para o contribuinte em recuperação judicial, em caso de adesão a um parcelamento ou uma negociação de uma transação. E aí, esse primeiro ponto de desvantagem, eu gostaria de destacar basicamente uma questão específica. No artigo 10b e no artigo 10A da Lei 10.522, com a alteração da nova lei, ficou expressamente disposto que o contribuinte que aderir a um programa de parcelamento, ele tem que se comprometer a qualquer alienação de ativo na execução, na recuperação judicial, ele teria que, o produto dessa alienação, 30% dele ser destinado para amortizar pagamento de débito fiscal. Esse primeiro ponto já incide uma preocupação, ou seja, a lei ela vai intervir ou interferir no plano de recuperação judicial, já que 30% tem que ser destinado ao pagamento, ou seja, o plano de recuperação tem que levar em consideração isso, ou o juiz da recuperação ele pode desconsiderar essa regra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também foi objeto de polêmica, foi a possibilidade da Fazenda Nacional requerer a falência da empresa recuperanda em caso de descumprimento da equalização, da resolução do débito fiscal. E aí, esse ponto, eu já abro um parêntese para manifestar uma discordância que eu tenho quanto à regulamentação. Na lei, essa possibilidade ela ficou circunscrita ao parcelamento, não à transação. Contudo, na portaria regulamentadora da transação editada na segunda-feira, dia 1 de março, esse texto ficou nas regras gerais da regulamentação que tratou tanto da transação como do parcelamento. Isso pode levar a uma interpretação que o pedido de falência pode ser efetuado tanto na transação quanto no parcelamento. Eu, particularmente, entendo que não. Somente no parcelamento que é possível fazer esse pedido. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que acabou a portaria extrapolando esse limite da lei, né? Ela acabou, nesse ponto, sendo ilegal. Se interpretar que isso pode ser efetuado também na transação, penso que essa portaria ela é ilegal. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que, da forma como foi distribuída a modalidade parcelamento e transação, praticamente não é vantajoso hoje para uma empresa em recuperação judicial parcelar seu débito. Por quê? No parcelamento ela não vai ter nenhum desconto de multa e juros, e a única vantagem que ela poderia ter, se é que isso é uma vantagem, é pagar o débito com prejuízo fiscal limitado a 30%. Enquanto que na transação tributária, que aí transação tributária não é um parcelamento, lembrando isso, esse acordo precisa ser construído com a Fazenda Nacional, mas esse acordo ele pode chegar até um desconto de 70% do valor do débito, desde que não mexa no principal. Ou seja, o contribuinte pode ter até, numa situação hipotética, 100% de redução de multa e juros para pagamento, para equalização das suas dívidas. E fora isso, ele pode estruturar uma sistemática de pagamento que possa ser feita em até 10 anos, né? São 120 meses. Não precisa ser necessariamente uma parcela uniforme, isso pode ser estruturado também dentro do acordo de transação. Um ponto que eu chamei a atenção no artigo, e me parece que a Procuradoria não vai entender dessa forma, é que, no caso de pagamento com prejuízo fiscal, isso não se trata de benefício, trata, na verdade, de uma alienação de um direito contabilmente reconhecível do contribuinte, que é o ativo fiscal diferido, que pode ser efetivado para quitação de tributos e abatimento, redução do lucro nos termos da lei. Na lei do parcelamento, isso ficou muito, da transação, perdão, isso ficou muito claro, no sentido de que é possível
que num acordo de transação seja contemplado o pagamento, a liquidação do débito com ativos, inclusive direitos reconhecidos, transitados e julgados em favor do contribuinte e em favor da fazenda, inclusive precatórios de terceiros e outros direitos. Então, eu entendo que o direito, prejuízo fiscal aqui é um direito, é um ativo do contribuinte, que poderia sim ser colocado no contexto do acordo de transação, sem nenhuma limitação legal. Infelizmente, a portaria da Procuradoria da Fazenda, ela não deixa isso claro, mas me parece que ela não interpreta dessa forma e diz que os direitos, os benefícios, do termo usado foi esse, em relação ao parcelamento, não se comunica com a transação. Esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque certamente despertará discussões judiciais sobre isso. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, antes de passar a palavra para a gente debater e conversar, que eu acho que também vai ser objeto de discussão, é o seguinte: existe um senso comum equivocado, diga-se, que transação é igual a parcelamento. Esse senso tem prejudicado muito o avanço do Instituto. E um caso agora específico é que se pensa em transação com fechamento do negócio, está resolvida a transação. Não é assim. A transação ela permite a formalização de aditivos, de repactuação de acordo, desde que exista um racional econômico e jurídico para tanto. E esse caso específico vai despertar uma série de aditivos. Por quê? Porque uma empresa, vamos dar um exemplo, que formalizou sua transação antes da edição dessa lei, em comento, ela certamente liquidou seu débito com até 50% de desconto. E uma lei superveniente veio trazer um desconto maior. Então, certamente, eu defendo isso, o contribuinte pode sim provocar a Fazenda Nacional para que haja uma repactuação desse desconto, inclusive possibilitando até um aumento do prazo para pagamento, um aumento do desconto em relação a isso. E aí, felizmente, a portaria ela traz um dispositivo nesse sentido, no artigo 20, parágrafo 7º, onde diz que é possível o contribuinte solicitar uma repactuação. Foi muito salutar porque acaba confirmando o que eu já venho defendendo há um tempo. Parcelamento, transação não é parcelamento. Logo, o que se tem que ter em mente é que a lei estabelece os limites, mas dentro desse limite pode-se construir uma solução que seja boa para a Fazenda Nacional e também boa para o contribuinte. Então, eu passo a palavra para o doutor Igor e fico à vontade aqui para debater e discutir esse tema tão importante. Não, sem dúvida. Excelentes considerações. Não sei se a Melody gostaria. No contexto geral, o senhor acredita que a transação ela seria mais benéfica, ofereceria mais benefícios do que o parcelamento? Sem dúvida. E digo isso com base em 3 critérios. Primeiro, o parcelamento ele não vai dar desconto em multa e juros, a transação vai dar. Segundo, no parcelamento ele não vai exigir que você destine 30% dos ativos alienados na recuperação para amortização do plano. No parcelamento isso é exigido. E terceiro, apesar da Procuradoria ter regulamentado de modo diferente, na transação eu não vejo possibilidade da Procuradoria pedir a falência da empresa em recuperação, já no parcelamento está expresso em lei. Então, eu apontaria de cara 3 desvantagens de você optar pelo parcelamento e não a transação. Agora, é possível também a transação tributária concomitantemente com a amortização, ou em que casos isso poderia acontecer? Então, qual o grande ponto que... Por isso que eu vejo que essa questão ela se comunica. A lei de transação, ela permite que você pague, no caso de recuperação judicial, o débito em até 120 parcelas, certo? Quando ela coloca 120 parcelas, ela está estipulando ali o limite máximo de prazo que você tem que liquidar aquele débito. Isso não significa que a parcela tem que ser linear. Então, esse plano de amortização, tal como está na lei do parcelamento, ele pode sim ser negociado dentro de um acordo de transação. Ou seja, ao invés de eu pagar exatamente proporcional
a cada parcela, eu posso começar no primeiro ano pagando menos, no segundo ano eu vou aumentando, e no terceiro ano e em seguinte eu posso pagar um pouco mais. Eu vejo isso como totalmente possível dentro de um acordo de transação. Obrigada, professor. Não, são questões interessantes que exigem uma reflexão mais cuidadosa, demorada. Mas, professor, essa questão importante que o senhor levantou da eventual confusão no âmbito do senso comum, cabe a nós, especialistas, também auxiliar no esclarecimento e evitar essa confusão, até porque o Código Tributário trata o parcelamento, no inciso sexto, como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, né? Então, enquanto o 156, terceiro do CTN prevê a transação com extinção do crédito tributário. Mas, sobre esse assunto especificamente, eu lhe pergunto, em termos de ouvir o seu entendimento, naturalmente, a previsão do Código Tributário Nacional com relação à transação, especificamente no artigo 171, numa interpretação literal, nós vamos considerar a transação como aquele, entre aspas, ato, na verdade, um fato lato sensu, ou um negócio jurídico, na verdade, e não de adesão, como seria o parcelamento, né? Tendo em vista as concessões mútuas que o dispositivo prevê, esse artigo 171, mas que, tradicionalmente, em termos de literatura tributária, me parece que tem dois entendimentos. Um entendendo que transação à risca da letra fria do código, digamos assim, é quando é para terminar um litígio. Portanto, pressupõe a existência de um litígio. E, ao passo que há uma interpretação um pouco mais extensa, ou extensiva, ou larga, que vai entender que, além de hipóteses em litígio, pode haver situações em que não existe o litígio. E aí, isso, nós vamos encontrar autores que vão concordar que um dos exemplos de transação seria aquela hipótese em que, numa autuação fiscal, aparece pagamento imediato com redução de multa, e aí seria o caso de transação, em que não haveria litígio, mas para evitar o litígio. E transação no curso, por exemplo, de uma demanda administrativa ou judicial. No seu entendimento, na verdade, o que eu quero aqui lhe perguntar é se o senhor acredita, interpreta como tendo sido alargado ou não o escopo do artigo 171 do Código Tributário em termos de concepção de transação, ainda que, claro, estamos falando de uma lei, portanto, que não tem, não é uma lei complementar para modificar o Código Tributário, mas que, digamos, por liberalidade eventual do legislador ordinário, possa eventualmente ter alargado a possibilidade de interpretação. Excelente pergunta, professor Igor. Eu penso que é o seguinte, respondendo objetivamente, eu entendo que não houve o alargamento, tá? Por que eu entendo isso? Com a minha concepção, que é justamente essa concepção que separa o que é transação e o que é parcelamento. Hoje, no Brasil, é claro que a regulamentação ela é relativamente recente da transação, e hoje o que tem sido mais exitoso em matéria de regulamentação é a transação da dívida ativa, né? Temos a previsão de transação do contencioso, que ainda está muito incipiente, carece ainda de uma regulamentação complementar, mas hoje o ponto, vamos dizer assim, de discussão é a transação da dívida ativa. E aí essa observação é importante. Ora, eu vou transacionar um débito de dívida ativa que nem tem execução fiscal, como é que é isso? Mas, assim, o ponto que talvez precise ser destacado é que é o seguinte: o fato de o crédito ter sido escrito em dívida ativa e poder ser objeto fiscal, de execução fiscal, não significa que essa execução fiscal não será resistida. Caberá ao contribuinte
a discussão, seja por meio de unidos e embargos, a execução, que é o instrumento próprio, ou por medidas incidentais, sobretudo quando a gente trata de um crédito que foi constituído unilateralmente pelo físico, por exemplo, lançamento de ofício. Então, me parece que há, sim, um potencial conflito, se não já instalado o conflito, mas um potencial conflito em cima do débito. E no momento que o contribuinte ele chega para equalizar isso por meio de um acordo de transação, ele está pondo fim a esse potencial litígio. E aí essa observação é muito importante, a sua pergunta, professor, porque a postura do contribuinte perante uma transação não é uma postura de onde é que eu devo aderir, onde é que eu devo confessar. Não, é a postura, eu tenho um passivo fiscal, tenho discussões importantes do meu passivo fiscal, mas eu estou disposto a abrir mão desse tipo de discussão em troca de um benefício, em troca de um plano de pagamento adequado para a resolução. Então, esse é o espírito. Do lado da fazenda também o cálculo é o grau de recuperabilidade desse crédito. Quanto tempo eu vou receber isso? Será que eu vou receber isso? Então, ela abre mão do crédito inteiro, ela dá desconto, ela tenta chegar num consenso, porque ela sabe que o custo de recuperação desse crédito é alto e nem sempre a recuperação ela se dá de modo a contento. Para comprovar isso, basta pegar os últimos estudos do IPEA, contratado pela Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a execução fiscal no país. Sim. Dentro desse contexto, o que é que eu penso? E talvez a discussão em torno se houve uma extrapolação do limite da transação do modo que foi regulamentado, ela parte de uma premissa de que na execução não haveria, em tese, um conflito. Mas penso eu que na execução há um conflito em pagar espontaneamente aquele crédito tributário por algum motivo. E há um potencial aí de conflito, na medida que o contribuinte também tem direito a apresentar embargos à execução fiscal ou um outro incidente, como a própria exceção de executividade, nos casos permitidos em lei. Então, qual é a minha concepção sobre isso? Quando a legislação regulamenta a transação da Procuradoria da Fazenda Nacional, a transação da dívida ativa da União, ela está dentro do escopo ali do Código Tributário Nacional, quando prevê concessões mútuas para resolver um problema, resolver um conflito. Me parece que quando o contribuinte ele vai negociar com a Fazenda Nacional, ele está disposto a não discutir o débito na execução fiscal em troca de um benefício, em troca de um desconto, em troca de uma modalidade de pagamento diferenciada. Ao passo que a Fazenda Nacional, quando senta com o contribuinte para discutir ali uma eventual transação, ela está levando em consideração o grau de recuperabilidade desse crédito, o tempo de inscrição desse crédito, a probabilidade de êxito na via administrativa desse crédito. Inclusive, a Procuradoria ela vem contratando estudos no IPEA, por exemplo, em relação à eficiência da execução fiscal, e os resultados mostram que o grau de recuperabilidade na execução fiscal é muito pequeno. Então, tudo isso é levado em consideração para que se chegue a um bom termo para as duas partes. Então, a postura do contribuinte precisa, frente à transação, precisa ser um pouco diferente do parcelamento, em que eu vou confessar, o contribuinte vai confessar o débito e vai pagar em parcelamento. Não, transação é uma composição. E me parece que na transação na dívida ativa da União isso acontece. Talvez isso seja mais discutido porque, infelizmente ou felizmente, é hoje uma modalidade de transação que está funcionando, está andando. Na transação do contencioso administrativo ainda carece de uma regulação específica, uma regulamentação mais específica, regulamentado genericamente, mas ainda não temos selecionado os grandes temas para por fim ao contencioso administrativo. Então, hoje, nesse primeiro ano e alguns meses de vigência da lei, considerando desde a MP, claro, o que está sendo feito, os maiores acordos estão sendo feitos no bojo da transação da dívida ativa. Então, eu penso que não houve
um excesso. A regulamentação está dentro do escopo do Código Tributário Nacional, sim. Ah, tá ótimo. E, professor, uma outra questão, voltando, um ponto que me chama a atenção, alternativa, digamos, ou a previsão do artigo 10A, com relação ou 120 prestações mensais, enfim, e a previsão dos 30%, né, que inclusive o senhor mencionou antes. 30% pode ser uma situação, representar um determinado valor numa empresa que tem uma margem de lucro boa, e ter uma outra representação para uma empresa que tem uma margem de lucro muito pequena. E aí, nesse caso, a proporção se apresenta como falsa. Prima facie, ela parece justa, igualitária, mas não leva em consideração a realidade das empresas, né? E isso, naturalmente, que é muito difícil para o legislador, ele precisa ter uma ideia da média, mas esses 30% ele me parece tanto quanto, e no mais das vezes, arbitrário, ainda dentro da liberdade, digamos, do legislador de delimitar. E isso não tem como ajustar, né? Esses 30% não tem uma solução no sistema para buscar uma proporcionalidade, digamos assim, em relação à realidade específica e concreta de determinada empresa, em razão da sua margem, por exemplo. Eu concordo, professor Igor. E, assim, a título de comparação, não precisamos ir muito longe, é só pegar o PERT, o último PERT, em que isso foi permitido numa certa modalidade e você quitar 80% do crédito com prejuízo fiscal. Então, veja a discrepância entre o PERT lá e o que foi oferecido no artigo 10A. Um ponto que merece uma reflexão e merece debate na transação é que, como na transação esse limite não foi colocado, é possível discutir se essa nossa premissa for verdadeira, de que o prejuízo fiscal é um direito, não é um benefício, e, sendo possível utilizar esse direito na transação, poderia a Fazenda dispor sobre um formato diferente dos 30%. Eu penso que essa discussão certamente será levada ao Poder Judiciário, caso não haja uma regulamentação específica sobre o tema. E me parece que é uma discussão desse ano, de 2001, sobre isso, porque, de fato, 30% numa empresa que está em recuperação judicial está numa situação de fragilidade, não me parece eficaz para a resolução do seu passivo. Inclusive, na portaria regulamentadora, publicada na segunda, consta-se expressamente que um dos objetivos, tanto da transação como do parcelamento, é permitir que a empresa continue exercendo sua função social, gerando empregos e renda. Então, a ideia é justamente resgatar essa empresa em recuperação para que ela volte a gerar lucros, volte a gerar renda para os seus colaboradores e tenha sua função social no mercado, no contexto em que ela está inserida. Então, concordo, foi muito tímido isso, e isso só reforça um ponto que foi colocado no artigo. Essa possibilidade de pagar com prejuízo fiscal, ela não é benefício fiscal nesse sentido. Ela é a lei dispondo como você pode usar aquele ativo. Por quê? Porque se o contribuinte não usar os 30%, no futuro, certamente, esse valor de prejuízo ela vai reduzir o lucro real dela e ela não vai pagar o tributo que seria devido em relação a isso. Então, é ativo, é moeda, é valor. O que a lei pode pode sim dispor é o modo em que isso possa ser utilizado. Hoje, a regra geral é que o prejuízo fiscal ele pode ser abatido no limite de 30% do lucro do exercício, né? E, excepcionalmente, em programas de parcelamento, a lei tem utilizado, permitido que você liquide total ou parcialmente débitos a ser parcelados. É por isso que eu acho que, quando você traz isso para
um contexto da transação, utilização de ativos, utilização de prejuízo, é possível sim, sobretudo em empresas em recuperação judicial, construir soluções para que a União receba, equalize seu passivo fiscal, a empresa tenha condições de voltar a crescer. Sim. E eu acho que é um jogo de ganha-ganha, porque na medida que a empresa volta a desenvolver suas atividades, ou aumenta, ou normaliza suas atividades, ela vai gerar novos tributos, né? Ela vai gerar novos tributos e renda. Então, me parece que esse deve ser o espírito na negociação da transação e na interpretação das normas de transação. Sim, essas suas considerações, inclusive, me desperta aqui um pouco a lembrança ou a questão da natureza jurídica do prejuízo fiscal, né? Que ao longo da história tem sofrido modificações, enquanto que, digamos, nós temos hoje a previsão de aproveitamento em até 30%, sendo imprescritível esse prejuízo fiscal enquanto durar a empresa e elas manterem atividade, etc. No passado havia um limite temporal de 5 anos e não havia limite percentual, ou seja, podia aproveitar 100%. Né? Até o final dos anos 90, nós temos uma realidade diferente, até um determinado momento dos anos 90. E eu me pergunto, de maneira assim, tanto quanto possível, imparcial, né? Essa natureza jurídica, entre aspas, é o caso de uma natureza jurídica ou de um regime jurídico? É uma questão que eu me pergunto, tendo em vista que, e não excluo a hipótese, inclusive, de ser ambas as situações. Pode ter uma perspectiva, ser examinada por uma perspectiva de natureza jurídica e outra de regime jurídico. E eu estou aqui detalhando isso porque eu tenho subjacente ao raciocínio o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não existe direito adquirido quando se trata de regime jurídico, né? Então, se considerarmos que o prejuízo fiscal, em primeiro lugar, tem uma natureza jurídica própria e que essa natureza jurídica é de um direito, porém esse direito ele possui condicionantes, digamos assim, aí então é algo a ser compreendido um pouco melhor para tentar ver assim os efeitos dessa conceituação de prejuízo fiscal. Mas isso eu estou lhe comentando porque achei interessante as suas considerações também sobre isso e me despertou uma reflexão momentânea aqui que eu estou compartilhando antes de lhe formular agora a seguinte pergunta. Com relação à observação também que o senhor fez anteriormente sobre o princípio da preservação e da continuidade da empresa, que nós temos com o advento da Lei 11.101 de 2005, eu confesso que, como advogado, eu não tenho dúvida. Em sala de aula, para as reflexões, junto com os estudantes, de onde sairão advogadas, advogados, procuradores, procuradoras, magistrados, né? Eu tento ponderar, de um lado, o Código Tributário Nacional, que o senhor mencionou que o artigo 191, letra A, estabelece a concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos. E, de outro lado, o princípio da continuidade e preservação da empresa. E aqui eu até nem levaria em consideração o aspecto de um ser lei complementar, ou ter esse status jurídico, e a lei de recuperação ser ordinária, porque vamos aqui assumir a hipótese já considerada pelo Supremo de que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas a matéria a ser tratada. Mas o que eu quero lhe colocar, junto com esse raciocínio, é o aspecto de que, via de regra, nós aprendemos nas nossas faculdades de direito de que predomina o interesse público sobre o interesse do particular. E agora, nesse caso específico, quando eu trato desse ponto da matéria, eu sempre lembro, e muitas vezes alunos atentos e que já têm alguma experiência de estágio também contribuem lembrando, olha,
a jurisprudência, o STJ, agora o senhor mencionou, né? A jurisprudência ela tem relativizado, tem flexibilizado, ou seja, não há essa imperatividade ou esse aspecto imperativo do artigo 191, letra A. Né? Isso aí me parece que não quer dizer que houve uma inversão da polaridade e passa a ser preponderante o interesse do particular, tendo em vista que me parece que é a função social da empresa, né? Ou seja, permanece o entendimento da preponderância do interesse público sobre o particular, e aqui o afastamento, a relativização do artigo 191, letra A do CTN, ao, então, deixar de ser exigida a certidão negativa por força da jurisprudência, seria uma maneira de, ao contrário, prestigiar a preponderância do interesse público, tendo em vista a função social da empresa. O que o senhor acha? Então, professor, eu nunca imaginei que em pleno 2021 eu ia ser... isso seria uma coisa, um ato de rebeldia. Eu sou muito apegado à legalidade, à necessidade de parametrização dos modelos regulatórios na lei, nos sistemas regulatórios. E não vejo com bons olhos, por exemplo, atitudes mais ativistas que a nossa jurisprudência vem tomando, sobretudo em nome de bons valores e princípios, como é o caso da preponderância da preservação da empresa em detrimento do interesse aí, de fiscalização e de arrecadação do Estado. O que é que eu vejo dentro desse contexto? Quando você coloca uma alternativa regulatória que foi colocada lá atrás e que permanece, não foi modificada, em que é preciso primeiro quitar os tributos, equalizar os tributos para, em seguida, resolver o restante. E esse modelo regulatório, ele não se mostra eficaz na prática, no dia a dia, pelos fatos. Meu pensamento é que precisamos mudar o modelo, ajustar o modelo para que ele funcione, porque sobre pena de se criar alternativas para além da regulação, que é o que tem acontecido na jurisprudência. De fato, o que tem acontecido é a preponderância do princípio da continuidade em detrimento de uma regra posta lá no Código Tributário Nacional. Então, o que eu lamento, e até lamentei, é de que esse modelo não foi revisitado para pensar numa alternativa. Talvez, eu não tenho uma resposta pronta a isso, a melhor forma é calibrar ou turbinar, vamos falar assim, as alternativas de solução do passivo para poder ficar mais atrativo, de fato, a empresa equalizar seus débitos fiscais e, em seguida, partir para a recuperação ou concluir seu plano de recuperação. O problema é que no país que vivemos, em que a complexidade do sistema tributário é imensa, o contencioso tributário ele não tem comparação em nenhum lugar do mundo, muitas vezes a origem do problema que vai levar à insolvência da empresa ela é tributária, é uma questão tributária. Então, como colocar como uma questão prévia à resolução do tributário para ir para os demais débitos, né? Então, isso na prática se mostrou muito complicado de efetivar. Eu acho que essa discussão ela vai continuar, porque mesmo com esse modelo hoje vigente de transação, de parcelamento, ele não vai ser suficiente para que todas as empresas de recuperação do Brasil consigam equalizar seus débitos. Por isso que é preciso criar instrumentos que permita modelos alternativos, como, por exemplo, pagamento com prejuízo fiscal. Imagine uma situação em que a empresa em recuperação ela possa usar, de fato, prejuízo fiscal, como defendemos, e, nesse contexto, fica atrativo ela resolver o débito tributário do passado com prejuízo fiscal, zerar seu estoque de prejuízo fiscal, se recuperar e já começar a gerar novos tributos e pagando tributos a partir de então. É o ganha-ganha, como eu falei. Então, mas eu entendo que existe uma preocupação nessa preponderância, né? Um princípio e regra, essa possibilidade de decisões mais ativistas em torno do tema. Sim, e essa questão que o senhor falou me chama a atenção e também acho interessante
que é enfim, do problema que se apresenta relativamente ao prejuízo fiscal, porque o movimento histórico foi nesse sentido, de restrição, de fruição do direito ao uso do estoque de prejuízo fiscal, né? Quando não existia limite para a fruição, e ainda que houvesse um limitador temporal de 5 anos, e aí passa-se a um limite de 30%, quer dizer, e considera-se que é uma ruptura do que até então existia, tendo em vista que, com isso, praticamente obriga a uma contribuição específica, num dado, ou previsível, de pingar recursos nos cofres da União. Mas realmente eu particularmente vejo com bons olhos a iniciativa da formulação legislativa, mas em termos de totalidade de fruição do prejuízo fiscal do ponto de vista histórico, e também considerando que a notícia que se tem é sempre de restrição de receita pública ou diminuição no sentido de proporção com relação aos gastos, né? E aí os professores de direito financeiro sempre nos alertam que, quem sabe, deveriam os administradores também focar na gestão, ao invés de ficar, digamos, focando só em maximizar a receita. Claro que uma discussão de cadeira, de poltrona, na cátedra, digamos assim, é fácil de realizar considerações, mas o fato é que, sem dúvida, me parece que essa lei ela tem esses aspectos importantes que o senhor ressaltou, só que realmente essa questão da restrição dos limites de fruição do prejuízo fiscal, que é um crédito do contribuinte, ele acaba me chamando a atenção, assim como a partir das suas considerações, porque o movimento histórico não é, digamos assim, de reconhecer uma fruição plena desse direito, e sim, digamos, acabar limitando a fruição desse direito. Mas é isso, professor. Então, passaria a palavra novamente ao senhor para suas considerações, por gentileza. O senhor gostaria de acrescentar? Mais uma vez eu gostaria de agradecer o excelente debate, a oportunidade de estar, ainda que virtualmente, com vocês, debatendo. Fico muito feliz com o convite, espero debater outros temas e conversar sobre essa importante discussão. E eu penso que realmente nosso objetivo é dar início a esse debate, sem querer ser o dono da verdade, sem querer ter uma posição preconcebida, mas é estimular esse debate justamente para que a gente saia daquele pensamento parcelamento, a fazenda oferece, a gente aceita ou não, e passe para um modelo realmente de construção de uma solução negociada que, como eu disse, não é só para o contribuinte ganhar, é também para a Fazenda Nacional ganhar também, efetivar mais rápido a cobrança, diminuir seu estoque, diminuir processo, enfim, é um jogo de ganha-ganha nesse ponto. Tá ótimo, muitíssimo obrigado, professor, pelas suas considerações. Esperamos aí, inclusive, que o tempo em Recife esteja bom. Ótimo. Que ótimo. E foi um prazer muito grande, e eu acho que nós temos essa pandemia que tem nos ensinado a mexer com novas tecnologias, já não tão novas assim, mas elas realmente têm propiciado também uma aproximação e, em um certo sentido, não interrupção dessas nossas conexões. Professor, muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada.